seja bem-vindo ao canal da Doxa. Nós estamos no dia 1º de janeiro e a nossa proposta como igreja para esse ano é que todos nós nos aprofundemos no conhecimento das Escrituras e sobre quem é Jesus. Nós estamos aqui numa mesa de homens de Deus comprometidos com o ensino do Evangelho e nós vamos começar esse planejamento que estamos fazendo. Temos ele escrito através de um plano de leitura bíblica que você pode acessar através do nosso Instagram e também através de vídeo. E hoje nós vamos falar sobre o Pentateuco. Eu gostaria de começar falando com o meu amor, Tiago. Uau! Tá uma mulher bíblica. Uma mulher bíblica. Demais, Daqui demais. a pouco tá me chamando de senhor, igual Sara. Quero falar com o meu amo. Não, meu senhor, fala meu senhor. Sim. Explique para nós esse início de todas as coisas. Então, primeiramente, olá a todos, um grande ano para nós. É muito bom estar aqui nessa mesa. É a concretização de um sonho. A nossa igreja, que vai agora completar um ano, esse ano, sendo edificada sobre o fundamento correto. Isso está na nossa declaração de visão. A igreja que a gente sonha é uma igreja construída sobre Jesus. E edificar sobre o fundamento correto passa por uma leitura correta da Escritura. Por que uma leitura correta? Porque uma das coisas, né, meus amigos, que a gente sempre tem que pensar quando a gente vai ler a Bíblia é que, diferentemente do que alguns pensam, a gente não está lidando com várias histórias fatiadas. Apesar da Bíblia ser um compêndio, né, a palavra Bíblia vem do grego biblos, que é biblioteca, compêndio de livros. Esses livros, eles têm, como dizia Spurgeon, um fio de ouro que conecta todos eles, que é a história da redenção, a história de Deus, que está fazendo algo antes da criação e continuará depois da redenção completa da criação. E é o que nós chamamos de metanarrativa. Eu acredito que isso é muito importante a igreja compreender, né? Eu vejo que há uma grande ideia bem estabelecida de que a Bíblia está toda dividida. Eu acho que um pouco, Jefferson, vem da nossa mentalidade grega, né? De dividir para conhecer. Sim, e sim. Perdendo aquela visão todo, né? Então a metanarrativa ela é muito importante. Então a gente tem essa narrativa completa que perpassa por todos os livros da Escritura. E aí nós temos as narrativas. As narrativas são as grandes histórias dos grandes homens e mulheres que estão registrados ao longo desses 66 livros, que nós precisamos conhecer porque cada um deles tem um papel fundamental nessa história de Deus, nessa metanarrativa. E aí nós temos as histórias menores, que são aqueles eventos que vão acontecendo. A gente encontra isso muito nos livros de registros históricos, né? Atos dos Apóstolos. Aí você tem Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel. Você tem histórias menores que muitas vezes elas estão ali registradas, elas têm lições para nos ensinar, mas algumas delas nem têm tanta associação com esse plano redentivo do Senhor. Então a nossa proposta para vocês hoje é a gente começar falando de Gênesis, que é o início de tudo isso. Antes de abrir a conversa, eu queria fazer algumas pontuações então sobre Gênesis, né? Gênesis é o livro da origem. Então é o primeiro livro da Bíblia. É por onde a gente começa o nosso plano de leitura. E Gênesis, ele tem algumas seções que são muito importantes. E nós vamos dialogar um pouco sobre elas. Primeira seção importante de Gênesis é Gênesis 1, 2 e 3, que é o registro da criação, da tentação e da queda. Esses três eventos em Gênesis são fundamentais para a metanarrativa. A gente tem Deus ativo, criando todas as coisas, dando de si a origem para tudo que ele fez através da sua palavra. E vemos essa criação sendo coroada com a criação do ser humano. Então esse ser humano, segundo a narrativa de Gênesis, que é criado à imagem e semelhança de Deus, né? Vale a pena a gente destacar isso, que essa imagem e semelhança
não tem a ver com formas, mas tem a ver com atributos, atributos comunicáveis de Deus, né? Às vezes as pessoas pensam assim... Não é no estereótipo, né? Já vi gente dizendo assim, fica tranquilo, que você é muito bonito, que você é a cara de Deus. E às vezes nem é verdade. Não, às vezes é muitas vezes é mentira. A maioria é mentira. Na verdade, são valores. Então, Deus comunica características de si ao ser humano. Bondade, amor, misericórdia, compaixão. Justiça. E é interessante que essa comunicação ela veio de maneira plena. Eu sempre gosto de ilustrar isso dizendo assim, ela veio como um dia de sol. Tá totalmente ali visível. Aquele dia que você acorda e não vê uma nuvem no céu. Então a bondade, a justiça estava assim no ser humano. Quando a antiga serpente, que é o diabo, entra no jardim e começa o processo de tentação desse primeiro homem, né, da mulher e do homem, a tentação ela é clara. É ser um ente à parte de Deus. É ser um Deus. É ter autonomia total, decisão total. É uma vida sem nenhum tipo de conexão com a vontade de Deus e com o desejo de Deus para o mundo. Quando o homem cede a essa tentação, então ele cai em pecado. Eu queria, Jefinho, te provocar aqui na mesa. Fala um pouco pra gente aí sobre esse conceito de pecado. É interessante que Adão e Eva, a primeira criação de Deus, né, os seres humanos, eles já eram como Deus. Sim. E a tentação ali da serpente é de que você será como Deus. Se você comer do fruto, você já será como Deus, né? Deturpando a palavra de Deus. Então, por isso, da importância dessa conversa e de nós lermos as Escrituras e entendermos e debruçarmos sobre as Escrituras, sobre a Bíblia, para nós não sermos enganados pela serpente. Sim. Que é onde ela tenta deturpar aquilo que é palavra de Deus. Por isso nós encontramos muitas vezes na internet algumas pessoas dizendo que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas ela apenas contém, e que podemos excluir alguns textos da Bíblia que já ultrapassou, né? Mas essa é o mesmo modus operandi da serpente lá do Éden. Sim. Tentar deturpar aquilo que Deus disse. E Deus disse algo para Adão e Eva ali, que eles eram como Deus, eles eram semelhantes a Deus, eles tinham a imagem semelhante de Deus. E a serpente vem então tentar tirar o homem e a mulher do seu estado pleno, né? E corromper o coração deles. O conceito de pecado é de errar o alvo, errar aquilo que Deus havia dito, e podemos dizer que é tentar ser independente, viver uma vida. Pecado é viver uma vida independente de Deus. Isso. Ao invés de conhecer as coisas, de conhecer a vida, de viver a vida dependente de Deus, nós pecamos quando nós vivemos a vida independente de Deus. Aquém a Deus, sem entender o que Deus quer, o que Deus tem para as nossas vidas. Então, foi isso que a serpente fez ali com Eva e com Adão e conseguiu. Foi através da concupiscência dos olhos, né? Da soberba da vida e da concupiscência da carne. Isso. Ela consegue tirar os olhos do ser humano de Deus e colocar no seu próprio umbigo, nos seus próprios prazeres. Então, nós precisamos estar atentos à vontade de Deus que está descrita nas Escrituras. Eu diria até além, cooperando com você, que é tão relevante esse projeto que a gente está implementando, porque quando a gente fala de pecado, nós estamos falando do problema de fato da humanidade. O problema até hoje, né? Sim. Esse é o problema. Porque antes do pecado, a criação de Deus ela é boa, ela é perfeita. Deus, o mundo hoje está quebrado. Isso. A gente olha para o mundo e percebe o mundo quebrado. As injustiças, a maldade. Mas o porquê que está assim? Por causa do pecado. Só que antes do pecado, a criação de Deus era boa. Deus viu que tudo era bom. Então, tudo que Deus fez é bom.
tudo que ele criou é bom, é perfeito. E o pecado é o que traz essa quebra na organização do mundo, Sim. transformando o mundo em um caos novamente. Sim. Né? E essa ponderação é muito séria, porque a gente vive num tempo hoje de que as pessoas elas buscam soluções humanistas para o problema que é visível para muita gente, né? Para quem não está alienado, a gente olha para o mundo realmente e fala, cara, o mundo está com problemas. Sim. A gente precisa solucionar. Então, se você chega, por exemplo, o comunismo e pergunta qual que é o problema do mundo? Isso é o capital privado, é a família tradicional. Vamos ter que resolver isso aqui. Quem resolve o problema do mundo? Né? Se você chega para o capitalismo e fala qual é o problema do mundo? Não, é a falta de empreendedorismo e de multiplicação de capital, porque quando o capital crescer, o mundo inteiro vai estar com a sua situação resolvida e todo mundo vai estar rico. Se você chega para Jesus e pergunta qual é o problema do mundo, ele vai falar assim, leia Gênesis 3. Você vai entender o problema do mundo. E é interessante, você estava falando aqui, eu me lembrei de uma coisa, do contraponto que existe em Gênesis com essa coisa e viu Deus. Porque quando Deus termina a sua criação, ele diz assim, o texto diz assim, e viu Deus que isto era bom. Só que quando você chega depois da queda e vai vendo a trajetória desse homem caído acontecendo no tempo, antes do dilúvio, que é um grande evento, é um evento importante de Gênesis depois da queda, o texto diz assim, que Deus olhou e viu que a maldade do homem tinha se tornado irremediável. Então, sabe aquela impressão assim de alguém que está indo para longe de casa, cara, e sem volta? Tipo, o cara tá indo embora e não tem quem tire ele daquela rota, né? Então a gente tem no pecado esse evento traumático do livro de Gênesis, a queda, né? Queda. Imagina o estado que o corpo de alguém fica caindo de um edifício de 100 andares. Sim. Quer saber o legado do pecado? É você olhar, alguém caiu de 100 andares. Vai olhar o que tem lá embaixo. E ainda não bateu no chão, né? É uma queda. Tá lá, tá. Então, a gente tem esse fato. E aí a gente tem a progressão da maldade humana. Então, vale a pena lembrar que nós temos Gênesis 1 e 2, criação perfeita de Deus. Aqui nós vemos também formação do homem. A criação de todas as coisas boas, perfeitas, estão em harmonia, tudo em harmonia. Vemos também a criação, estabelecimento de Deus da família, do gênero humano, de como o governo do ser humano acontece. Então nós temos isso, Gênesis 1, Gênesis 2, a criação do ser humano, imagem e semelhança de Deus, uma ordem de cultivar e guardar a criação. Mas no capítulo 3 nós temos então a queda. Gênesis 1, 2, criação perfeita, harmônica. 3, nós temos a queda do ser humano. E então nós vemos essas rupturas, né? Que é a ruptura com Deus, consigo mesmo, a ruptura com o ser humano, com o outro, com o parceiro, e a ruptura com a natureza, com o cosmos. Criação, é verdade. Aí a gente vê a progressão então desse homem caído. E aí esse homem caído vai se agravando em sua maldade até que Deus decide fazer a primeira intervenção na história. E aí ele starta o botão do dilúvio. Que falando no discorrer da Siri, que contribui com o debate, falando sobre esse discorrer histórico, que é o que a galera vai ver basicamente lendo o livro ali, então vem esse grande evento que é o dilúvio. Existe algum apontamento dentro dessa primeira apresentação para Cristo? Quando começa a humanidade, começa esse processo, já existe algo que nos mostre que existe no coração de Deus um desejo de organizar o que foi desorganizado pelo homem? Sim, é o que a gente encontra em Gênesis 3, que a gente gosta de chamar de proto-evangelho, né? É a primeira pregação do evangelho. O Gênesis, apesar da queda do homem, apesar da desobediência do homem, essa é a diferença do evangelho. É que a religião é o homem tentando se conectar a Deus,
tentando criar mecanismo para se aproximar de Deus. O Evangelho é Deus vindo em direção do homem e resgatando o homem, mesmo ele estando quebrado. Sim. Adão peca, Adão vira as costas para Deus, mas Deus não abandona o homem. Sim. Deus vem em direção ao homem, e a primeira ação da graça de Deus é Deus falando com ele e criando ali vestes, né? Deus tem... o homem está nu e está envergonhado da sua nudez. Mas Deus vem... Adão está coberto de folhas de figueira. Imagina, uma folha de figueira, há quanto tempo ele não teria que fazer novamente a sua folha, a sua veste, porque ela secaria. Sim. Esse é o papel da religião. Sim. A cada minuto você precisa refazer a tentativa de se cobrir da sua nudez. Sim. Mas Deus vem e sacrifica um animal e agora está cobrindo a nudez de Adão com peles de animais. Então isso é incrível, né? Sim. Já uma operação da graça em Gênesis no capítulo 3. E a segunda operação da graça aqui é Deus prometendo a Adão e a Eva um descendente. Deus vem e Deus fala com Adão e dá as diretrizes de como seria as consequências do seu pecado, e fala também com Eva e fala também com a serpente. E no capítulo 3, né, Gênesis 3,15, Deus vai falar que Deus falando para a serpente, ele fala assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendente e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então há duas situações, o descendente da serpente e o descendente da mulher, onde o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente, pisará a cabeça da serpente, e o descendente da mulher também sofrerá um dano. Sim. Ele será picado por essa serpente no seu calcanhar. E esse apontamento do proto-evangelho já é mostrando para o sacrifício de Cristo na cruz, onde ele pisa a cabeça da serpente, esmaga a cabeça da serpente, tirando então agora todo o pecado do mundo, tirando agora todo aquilo que havia de mal. Jesus está começando um projeto de redenção do mundo. Sim. É um projeto agora de Deus de total restauração do cosmos. Deus está restaurando todas as coisas, a criação, o ser humano e a criação o ser humano também, né? A criação do mundo e o ser humano. Então, através dessa promessa que Deus faz a Eva aqui no capítulo 15. Então, a partir do capítulo 15 de Gênesis 3, Deus vai começar uma trajetória de levar toda a humanidade, levar toda a história, onde Deus é o personagem principal, para que culmine a esse ponto. Então Deus agora começa a conduzir toda essa história para que isso aqui aconteça. Isso que ele prometeu em Gênesis capítulo 3, versículo 15, aconteça. Onde o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Sim. E é tão interessante, Jefinho, te ouvindo, que Deus ele não anula a responsabilidade humana em relação ao que aconteceu, né? Ele dá ao homem a consequência da sua rebelião. Ele dá a provisão de redenção, mas também dá a consequência. A gente trata aqui, é interessante porque eu estava te ouvindo e pensando, né? Alguém pode, lendo a Bíblia, pensar assim, mas então, e se Adão não tivesse pecado? Né? A teologia das variáveis, né? E se Adão não tivesse pecado, o mundo então nunca estaria nesse colapso? Não existe a variável de Adão não ter pecado, né? Adão, ele pecou. E esse Cordeiro, esse Cristo, estava provisionado desde antes da fundação do mundo. Então, uma das coisas lindas dessa metanarrativa é que o governante da Terra nunca seria Adão. Sim. Né? O governante da Terra sempre seria Cristo, o Filho. Mas para isso, esse Filho se encarnaria e se tornaria um de nós e governaria como
Deus, homem. Então a promessa redentiva aparece, o fio de ouro aparece aí já em Gênesis 3. Já chegando lá. E dentro do livro aqui de Gênesis, quais são os pontos altos, quais os principais personagens aí no relato do livro e onde que esses pontos altos estão apontando para Cristo? Caminhando um pouquinho mais... eu acredito que o dilúvio, como eu ia falando, é um ponto alto, porque Noé, ele é o primeiro homem que recebe ali, depois da queda, essa intervenção de Deus na confecção de uma aliança. Né? A gente acredita aqui que uma das formas, dentre as muitas, de se construir essa percepção da revelação progressiva de Deus, mas a gente opta pelo um olhar através das alianças. Né? As alianças, elas são importantes nessa compreensão da história redentiva de Deus. Então, um ponto alto na minha percepção é o dilúvio, porque após o dilúvio, Noé, ele tem esse encontro com o Senhor, e o Senhor trava a primeira aliança, que é o que a gente vê Deus estabelecendo em Gênesis 9, que é uma aliança que majoritariamente tem a ver com a natureza, ela tem a ver com o cosmos. Eu não mais agirei com a natureza, não mais punirei a natureza desta forma, como eu fiz por causa do pecado do homem. Né? E então eu acredito que esse é um ponto alto, redentivo, do Senhor também olhando, como Paulo diz em Romanos 8, que a criação geme aguardando a sua redenção. Então, nessa aliança de Deus com Noé, a gente vê Deus olhando para a criação e dizendo: a criação não será mais punida dessa forma por causa do homem. Quer contribuir? Eu acho que eu acho que não tem muita coisa para contribuir, não. Acho que é exatamente isso, sobre a aliança de Deus com Noé. É Deus restaurando, né? Começando novamente e acreditando novamente no ser humano, acreditando novamente na família. Sim. Deus salva uma família, coloca eles dentro de uma arca, uma proteção, né? Onde estaria aqueles que estavam dentro da arca, estavam livres do perigo, estavam livres de tudo aquilo que estava acontecendo fora. Eu acredito que isso nos aponta também para Cristo, onde que aqueles que estão em Cristo estão protegidos, estão guardados da ira de Deus, da justiça de Deus. Nós que estamos em Cristo estamos protegidos daquilo, nós estamos na aliança de Deus, nós estamos juntos com Deus nessa nova etapa que Ele está fazendo, né? Em Cristo, protegidos em Cristo, né? Salvos em Cristo, salvos em Cristo. Paulo vai falar muito sobre isso, nas suas cartas, né? E até o estabelecimento das estações e a certeza de que enquanto houver noite, né, dia, sol e chuva, haverá colheita, haverá tudo, a certeza de que o Senhor ainda continuaria dando suprimento, continuaria cuidando desse homem mesmo depois de tudo que aconteceu, né? Essa fala do Rudy é interessante, porque a situação da intervenção de tirar o homem do jardim é uma coisa que na leitura da Bíblia muitas vezes a gente não valoriza, né? Deus tirou Adão e Eva do Éden e colocou uma espada flamejante fora, para que eles não voltassem. Então, essas disposições de Deus de colocar uma família dentro da arca, de garantir estação e colheita, sol e chuva, é um refazer de uma relação. Porque nunca podemos esquecer que esse Deus revelado nas Escrituras é um Deus relacional. Sim. Ele deseja se relacionar com o homem numa relação segura, de amor, numa relação de que, em última instância, em Jesus se revelará como uma paternidade. Jesus mostrando o Pai Nosso. Então, essas intervenções como a de Noé e essa aliança, todas as vezes que você olhar para o arco celeste, você vai lembrar de que você pode confiar em mim, né? Fazem parte da composição desse Deus que se relaciona de maneira segura. Sim. Eu nem sei quanto tempo nós temos, mas eu gostaria de falar, talvez, uma grande dúvida quando eu comecei a ler as Escrituras por que as pessoas viviam tantos anos? Por que depois de Noé essa longevidade diminui e depois lá nos Salmos nós vemos depois 60, 70 anos os que passam de cansaço e enfado, né? Nesse primeiro bloco, assim. Bom, eu tenho uma percepção sobre isso.
a gente não tem um farto argumento bíblico para basear essa resposta, mas o que a gente vê é aquilo que eu disse, a degradação do pecado. Então, o pecado, a fonte de existência humana é Deus. Então, por isso que esse Adão era imortal, porque ele estava totalmente conectado a Deus. A partir do momento que ele se desconecta de Deus, ele vai usando a sua sobrevida, mas essa sobrevida ela vai se tornando carregada. E qual é o momento que realmente a gente tem uma mudança nisso? É quando Deus, lá em Gênesis, se não me falha a memória, para não citar errado, Gênesis 5, ou já é em Gênesis 6 mesmo. Gênesis 6 ele se arrepende de ter feito o homem. Eu acho que é aí. Que aí, então, você tem o texto dizendo que o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, mas os seus dias serão de 120 anos. Ou seja, aqui Deus está dizendo o seguinte, a maldade do homem se tornou tão grande que é insuportável ter homens vivendo em maldade por tantos anos. Gênesis 6:3. Gênesis 6:3. E aí, você já tem o contrário disso no milênio. Porque com o governo de Cristo na Terra, a longevidade volta. Olha só. Então, de novo, você tem um apontamento para o... Então, quanto mais longe eu vivo da plena vida de Deus, mais o pecado me degrada. E aí, essa incursão de Salmos 90, aquilo, ela não é normativa, ela é muito mais ela tem uma licença poética ali. Então, é um diagnóstico. Essa vida enfadante na linguagem de Salomão, de vaidade, Eclesiastes, ela se tolera bem até 70, 80 anos. Porque dali para frente, essa sobrevida que o homem tem, ela já não é mais uma sobrevida em plenitude. Certo? Então, e também eu termino, Rudy, dizendo o seguinte, a morte humana, ela talvez seja o mais agudo martelo batendo na consciência humana de que o homem realmente está lidando com o pecado e suas consequências. Então esse homem precisa morrer. A cada homem que morre, de uma certa maneira, é uma pregação do evangelho. Nós precisamos de redenção. Então se você tem homem vivendo 1000 anos, você não tem essa consciência ativa de que o pecado deixou um legado de morte. A alma que pecar, esta morrerá. Gênesis 5 é interessante, quando a gente vai ler Gênesis 5, você logo vai chegar em Gênesis 5, né, na sua leitura, você vai perceber que fala sobre uma descendência de Adão, e no final fala assim, e ele morreu, e eles morreu. E ele todo final de versículo fala sobre a morte, né, daquele que estava sendo dito, para mostrar que realmente é isso que é o pecado, né? A consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Então a morte, seja física, seja espiritual, mas ela está presente no mundo. Então Gênesis 5 está nos mostrando que a morte, que o pecado se faz presente no mundo. Por isso das nossas dessa questão da longevidade da vida, né? Da morte do ser humano. Fazendo uma linha, né? Então nós temos Adão, que foi o primeiro homem, nós temos Noé, que é a escolha de Deus para um recomeço, e nós temos também Abraão, que é a escolha de Deus através de um povo. Como que nós podemos conectar a história de Abraão e a escolha de Deus, né? A partir daí a escolha de um povo, com a história de Cristo? A ideia começa exatamente no pós-dilúvio. Você tem duas coisas no período pós-diluviano que são interessantes. A primeira é Deus, ele leva a sério o pecado. Então, para mim, o dilúvio, ele é Deus olhando para a humanidade e dizendo assim, o que vocês têm é grave. Sim. E eu repudio. Eu gosto da epígrafe de Gênesis 6, que é a corrupção do gênero humano. Né? Então, assim, eu repudio isso. Só que tem um detalhe. Quando você vai para dentro da família de Noé, exatamente no pós-dilúvio, você tem Noé levantando um altar, você tem Noé construindo uma arca, mas você também tem o fato da embriaguez na vinha.
E quando acontece a embriaguez na vinha, o que o Cão, que é o filho, né? Ou Cã, que é o filho de Noé, pratica com Noé? Na verdade, não é só ver a nudez de Noé. Viu Noé nu. Noé tirou a roupa e viu Noé nu, né? O que acontece ali é um ato de uma violência sexual. Então, colocar a gravidade do que está acontecendo ali, porque viu o pai nu, né? Descobrir a nudez do pai ou da mãe no ensino da Escritura é você ter uma relação sexual com o seu pai e sua mãe. Uau. Então, o que aconteceu ali? O Cão trouxe um hábito do mundo pré-diluviano para o mundo pós-diluviano. Mostrando o que para mim? A gravidade do pecado. Como o pecado, ele é grave. No meio de um dilúvio, aquela prática, ela persiste. Então, ali nós temos uma reação de Noé. Né? Porque parece desproporcional para quem lê assim, nossa, quem irou, única na verdade, coisa, quem foi Noé, única coisa que o Noé fez foi tirar a roupa. Para que o Noé amaldiçoou a geração inteira do filho? Se Adão estava lá no zão, né, com folha de figueira. Mas houve um ato grave. Sim. Né? É igual depois vamos pôr aqui, escandalizar logo o pessoal da leitura. Igual quando o mordomo Eliezer vai jurar que traria uma mulher para Isaac da casa de Abraão, e o texto diz assim: coloca a mão aqui na minha coxa. Mas ali não é segurar na coxa, é colocar as mãos no órgão sexual, na genitália de Abraão, para prometer que daquela semente ali é que viria a filha, a esposa para Isaac, para o filho. Então tem coisas que a tradução da Escritura amansa que na verdade são graves. Se a gente não entende a gravidade disso, não vamos entender o que vai acontecer agora na geração de Sem. Porque daí, o que acontece? Nós temos 3 filhos nós temos. Cão, que está agindo assim com o pai, ele está violentando o pai, em estado de vulnerabilidade. E nós temos Sem, que é o filho que está tirando o pai dessa circunstância. E o que Abraão faz? Ele faz, que Noé faz? Ele faz 2 palavras, uma de maldição sobre Cão e uma de bênção sobre Sem. E 2 semitas, daí vem a palavra antissemitismo, quando se fala sobre a perseguição dos judeus. Então, os judeus são o povo de Sem. Ok? Então, os semitas são os pais geracionais de Abraão. Abraão é um semita, é um descendente de Sem. Então você vê que a aliança tem muita força naquele conceito, naquele contexto, porque Deus tem uma aliança com Noé e a palavra que Noé dá se estabelece como uma linha da semente. A semente, então Deus chega a Abraão, que é um semita, e aí Abraão, Deus propõe a jornada que nós começamos, que é o último ciclo importante de Gênesis, que é o ciclo do patriarcado. É o período patriarcal, que nós temos então Deus chamando Abraão para sair da sua terra, para ir então para peregrinação em Canaã. E aí nós temos a história de Deus, como bem disse a Susan, de uma escolha de uma descendência, um Israel não estatal, mas um Israel étnico, passando por Sem, Abraão, Isaac, chegando em Jacó, e aí quando há o evento lá no Val de Jaboque, da mudança do nome, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Então nós temos daí os filhos de Jacó formando a casa de Israel, as 12 tribos de Israel se formando ali. E por ali nós temos o corredor que vai levar essa semente da mulher até a execução, lá no final do Antigo Testamento, no início do Novo Testamento, com o nascimento de Jesus vindo da casa de Judá, que é um dos filhos de Israel, um dos filhos de Jacó. Quando a gente pensa no chamado de Abraão, né, voltando um pouquinho aí nessa linha que você trouxe, Tiago,
em Gênesis, havia a bênção de Deus sobre Adão e Eva. Isso. Depois da queda, houve a maldição, então. Na Torre de Babel, os homens estão querendo construir uma torre para fazer o seu nome. Eles querem fazer o seu nome conhecido. Sim. Em Abraão, Deus está começando algo porque Ele está por trás da história. Então agora Deus está abençoando um nome novamente. Então a bênção agora está de volta. Na cena. A bênção de Deus está de volta na cena. Porque Deus não abandonou o homem. Deus está agora de novo começando um projeto de restauração. Começando com Abraão, né? E a bênção, e Deus também promete a ele que fará o nome dele grande e conhecido. Então aquilo que a Torre de Babel queria fazer, que era fazer o seu nome com as suas próprias forças, Deus está fazendo assim: não, vocês não conseguem fazer isso, vocês não podem fazer isso, eu vou fazer isso através de um homem. Então Deus fala com Abraão e promete a ele então agora um descendente, uma terra, sim, e uma bênção. Sim. Gênesis 12, 13, 14, 15 é mais ou menos Deus prometendo isso a Abraão, né? Uma terra, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar um descendente. A gente está falando de um homem e de uma mulher que tem aí mais de 90 anos, 100 anos, e Deus está prometendo uma descendência para esse casal, e Deus está falando assim: olha, através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus agora irá abençoar o mundo através dessa família, através desse homem, começando por Abraão e depois a Israel. Deus está comprometido com esse projeto, dar a ele um descendente, uma terra e abençoar todas as famílias da terra. Sim. E aí a gente você vai chegar num ato importante que é o Gênesis 15, que é o que nós chamamos da aliança abrâmica, essa aliança que garante, é o pacto garantidor de Deus com Abraão, de um descendente, de uma terra e de um nome, de uma bênção, né? Mas que também tem uma profecia, uma previsão embutida. Deus diz que os seus filhos, eles estariam em uma terra, estariam em um lugar por 400 anos. E só depois de 400 anos, aquela terra onde Abraão estava peregrinando, que era Canaã, que inclusive era a terra dos descendentes de Cão, né? Você vê a maldição de Noé sendo cumprida e a bênção de Noé sendo cumprida. Então a terra está sendo dada por um descendente de Sem, apesar dela estar possuída por um descendente de Cão. Sim. Deus vai fazer a troca de mãos, né, das coisas. Então essa terra que seria dada, só aconteceria isso depois de 400 anos. E aí Deus fala o seguinte: porque a medida do pecado dos amorreus ainda não está cheia. Ou seja, ele vai aguardar, a justiça de Deus vai aguardar aquele povo que está tendo Abraão como Gênesis 15 está lá isso. Aquele povo que está tendo Abraão como testemunho de verdade, de piedade. Eles vão pecar até que a justiça de Deus esteja na medida correta para ser executada. Então Deus vai enviar novamente o seu povo para dominar aquela terra. Então, como que essa peregrinação se estabelece? Ela vai acontecer a partir da venda de José. Porque até José ser vendido, ser jogado no poço, lá na cisterna e aquela história toda, Abraão, Isaac e Jacó, eles são peregrinos na terra prometida, né? Eles estão peregrinando, como diz o escritor aos Hebreus, numa terra que eles não possuíam. Então Deus vai levar o povo para o Egito. Mas Deus já falou para Abraão em Gênesis 15 que ia levar. Isso me encanta, cara. É uma coisa linda. Eu posso só fazer um apontamento sobre a aliança? Eu acho que é importante fazer sobre
tudo isso que Deus está fazendo a partir da aliança que ele fez com Abraão, né? Isso. E existe algo incrível que Deus pede para Abraão pegar alguns animais, cortar pelo meio. Você vai ler isso lá em Gênesis 15. Deus pede para que Abraão corte os animais, coloque as suas partes, uma de cada lado, e que eles iriam passar pelo meio ali, né? E esse era um ritual ali daquele tempo, de que a aliança, ou o que estava sendo dito ali entre as duas partes, era que se cumpra em mim, assim como aconteceu com esses animais, se eu quebrar a minha parte nessa aliança. Sim. Então Deus está dizendo, olha, que aconteça comigo o que está acontecendo, o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha parte nessa aliança. E é interessante que Abraão, ele pega no sono e ele dorme, ele não consegue cumprir ali, ele está abanando ali. Você vai ler no texto, não vou dar spoiler aqui, mas você percebe que Deus passa sozinho pelo aquele ritual de aliança, dizendo assim, olha, eu estou comprometido em cumprir aquilo que eu prometi para você. Então, por isso que nós podemos confiar em Deus. Sim. Porque Deus é um Deus de aliança que cumpre tudo aquilo que Ele prometeu. Ele não nos deixa passar sozinho, Ele não nos deixa sozinhos durante a nossa jornada, porque Ele prometeu para Abraão, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Sim. E Ele está comprometido em nos conduzir por essa história. Sim. E essa fé precisa saltar da Escritura em você, porque é o seguinte, quando José está sendo vendido, cara, deve ter sido horrível para José. 1.500 quilômetros até o Egito a pé, numa caravana de ismaelita. Entendeu? Sabe? O que meus irmãos estão fazendo comigo? Poxa, eu amava tanto o Judá, eu amava tanto o Rubem. Como que esses caras estão me prestando esse papel? Cadê o sol, a lua e as 11 estrelas que eu vi? Mas anos, décadas atrás, Deus tinha dito pro patriarca, seu povo vai. São 400 anos. Então, sabe, tem coisas que nós estamos vivendo agora que a gente não entende, mas servem à metanarrativa. Sim. Servem à grande história de Deus. E José lá na frente entende, porque quando o Jacó morre, os irmãos falam, agora a gente dançou. Agora ele vai mandar matar todo mundo, que agora ele já está na cadeira do Egito, e o José chama eles e fala assim, gente, não, peraí. O mal que vocês me fizeram, o Senhor transformou em bem. Por quê? Porque José estar no Egito, José ser vendido, José sofrer tudo aquilo, fazia parte da aliança com Abraão. Tinha que acontecer. Então tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fala assim, meu Deus, mas por que está acontecendo tudo isso? Eu estou sofrendo. Olha, se eu soubesse que ia ser assim, eu nunca nem tinha saído de casa para levar a notícia dos meus irmãos para meu pai. Mas, na verdade, tudo isso serve à grande narrativa de Deus, que precisa colocar a gente no Egito para que a história da redenção continue. Sim. Caminhando um pouquinho mais, aqui a gente vê que o livro de Gênesis acaba com a morte de José e Êxodo começa com uma outra figura, né? Com o nascimento de Moisés, que também sofre aí a perseguição, né? E tem a sua vida e a sua missão de vida ali, né, no comecinho, já no nascimento, colocado em xeque. Mas Deus, mais uma vez, intervém na história para que Moisés, ele cumpra, né, o seu chamado e a sua missão. Como que nós podemos ver dentro, né, dessa narrativa aqui de Êxodo, caminhando aí no Pentateuco, Moisés sendo esse agente de apontamento para o Senhor? Então, de novo, Gênesis termina com um homem morto, né? José morre. Então a gente termina Gênesis com essa coisa que o Jefinho colocou muito bem, a consequência do pecado ali, em todo o texto de Gênesis está presente. E aí Êxodo vem com essa cena já de 400 anos depois, praticamente, o cenário dessa peregrinação vai terminando. Eu classifico Êxodo em 3 grandes coisas que são relevantes para a gente olhar, né?
A primeira grande questão que aparece em Êxodo é novamente a questão da escolha de Deus. A redenção de Deus, ela opera a partir de escolhas de homens que ele usa para os seus planos. Então a gente tem a escolha de Moisés. Moisés é eleito por Deus para ser o agente dessa libertação, para ser o libertador. Segunda coisa importante de Êxodo tem a ver com a Páscoa, tem a ver com não apenas o evento da Páscoa, a primeira Páscoa, mas tem a ver com a vitória, o triunfo de Deus sobre os deuses do Egito. As 10 pragas. Porque isso tem um apelo muito forte também em um outro arquétipo que a gente encontra nas Escrituras, que é essa estrutura que a gente vê acontecendo de Babel, de Nimrod e a torre. A gente vê Faraó e o Egito. A gente vê Nabucodonosor e a Babilônia. A gente vê depois o Anticristo e o governo da besta. Então a gente vai vendo essa estrutura anti-Deus, que na verdade é todo o fio de veneno que Satanás espalha pela história. Sim. Então, se nós temos a gente pode chamar esse cenário como exatamente essa preparação lá em Gênesis que fala, né? Essa preparação não, essa indicação da semente da serpente. Isso. Enquanto que essa crescente que a gente vê nos livros, né, que vai crescendo aí, esse aparecimento de Cristo é a semente da mulher. A gente pode falar disso, porém sem dualismo. Sem a ideia de uma batalha que está em aberto. Porque essa também é um grande equívoco que as pessoas têm na Escritura. Você lembra do Facebook? Que tinha o demônio, assim, uma imagem de Satanás e Jesus fazendo a queda de braço? Lembro. Aí você mandava, compartilhe, senão você vai... É essa a ideia, de que eles estão... Isso, que é uma batalha indefinida. E no proto-evangelho, o anúncio lá em Gênesis 3, eu já tenho a definição. A serpente incomoda o descendente. Que é essa estrutura que vai se formando ao longo das escrituras. Babilônia, Egito. É esse incômodo. É o que nós vamos normalmente chamar de o espírito do anticristo. Que ele vai percorrendo toda a história. Essa história. Essas estruturas anticristãs que vão se construindo. Mas você tem o triunfo da semente da mulher profetizado e depois executado na história. Nós já estamos num ponto de vista privilegiado a Moisés, porque a gente não está na esperança dessa semente. A gente já viu a semente vir, vimos a sua glória, ele já venceu. E é importante também deixar claro que esse incômodo ele vai existir até que Cristo venha e reine sobre todas as coisas. Até que Cristo realmente desfaça essa estrutura com o sopro da sua boca. Sim. Eu gosto muito, um dos textos de Apocalipse que eu mais gosto é ali na última sessão do Apocalipse, quando você vem, com a queda da Babilônia. Então um anjo dos céus declara: caiu a Babilônia. Então, antes das bodas do Cordeiro, antes do regresso para o estabelecimento do reinado de Cristo, tem um fim histórico dessa influência no mundo. Que, para quem está nos ouvindo, fique ligado, porque quando a gente for falar sobre Apocalipse, que é o nosso 9º bloco, nós vamos falar abertamente sobre todos esses assuntos. Mas o que é interessante? Por que é boa essa ida e volta? Porque é como se, essa junção, a conexão. É uma história. As pessoas vão entendendo que desde o início tem Babel. Sim. E que a Babel é a mãe histórica da Babilônia, que tem no meio e que no final tem como referência a essa estrutura de governo. O dragão, a antiga serpente. O dragão, que é a antiga serpente. Então tudo isso está conectado. Se conecta, sim. Então para mim, Êxodo passa pela escolha de Deus, certo? De um homem. Então a história de Moisés, ela é relevante no Êxodo. Depois, esse triunfo de Deus sobre Faraó, essa posição que também depois nós vamos ver lá, quando a arca é roubada, posta no templo de Dagon, e aí Deus vai lá e derruba o deus Dagon, corta a cabeça e corta os braços,
você vê o ciúme de Deus. Eu gosto disso, porque Deus é revelado como alguém dominante. E tem que ser, né? O dominador é o Senhor de tudo, mas ele é dominante. Ele chega e ele fala assim, não, peraí, tem outro Deus aqui? Tem, então eu vou colocar ele deposto. Até porque toda essa estrutura de outros deuses que nós conhecemos na história, para Deus só tem uma face. A de Satanás. Sim. Né? Então ele faz questão de depor essa estrutura. E aí nós temos, a partir então da libertação do processo do deserto, apesar de tantas manifestações de provisão, de milagres, de tantas micro-intervenções de Deus ali que são repletas, mas a gente tem a estrutura legal de Israel, que aí eu acredito que é uma das coisas mais importantes que acontecem a partir do capítulo 20 de Êxodo, que é a confecção, então, de fato, da nação de Israel. Isso. Deus começa a dar forma para esse povo. Agora vocês não são mais uma tribo. Vocês não são mais um ajuntamento. Vocês agora vão se tornar nação. E aí começamos a entrar na estrutura legal de Israel, que vai ser o tema de Números, Levítico e também de Deuteronômio. Isso. Voltando um pouquinho, pastor Tiago. Só um minutinho. Pessoal da produção, se tiver café aí para nós, pode entrar aí e trazer. Voltando um pouquinho sobre a Páscoa. Existe uma forma, se você conseguir sintetizar, de resumir o evento da Páscoa de uma forma que nós, como pais, possamos conseguir comunicar isso para os nossos filhos? Porque boa parte dessa leitura eu pretendo fazer com os meus filhos, e de uma forma assim, nós como pais assim, possamos sintetizar isso e explicar para eles, que eles consigam compreender. Então, a Páscoa, ela tem duas mãos, né? A primeira mão é a Páscoa judaica, que é essa que está em Êxodo. E a Páscoa, para nós que somos cristãos, ela tem a ver... Com chocolate. Não. Tô brincando. Nem com coelhinho. Ela tem a ver com Cristo, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, a gente, para entender a Páscoa cristã, obrigatoriamente a gente tem que entender a Páscoa judaica. Sim. Né? Por quê? Essa estrutura do êxodo, a palavra êxodo, ela tem a ver com saída. Né? Então, essa estrutura de Deus me tira do Egito, de uma dominação espiritual diabólica, ele me conduz por uma travessia, eu passo pelo mar fechado, entro em um deserto com o destino de uma terra prometida. Aqui também existe uma estrutura que pode simbolicamente apontar para a nossa redenção. Sim. Nós estamos debaixo do pecado, nós saímos do pecado pelas águas do batismo, passamos pelas águas batismais, confessando Jesus como nosso Senhor, entramos num deserto que é a vida nesse mundo sem a presença física do nosso noivo. Então a gente sofre nesse mundo porque não estamos com Cristo plenamente e vamos em destino a Canaã celestial. Então essa é uma possibilidade de simbolicamente olhar o êxodo. Então esse evento da Páscoa é o evento da saída. A palavra Páscoa, ela vem de Pessa, né, que é a passagem. Deus passou sobre o Egito e libertou o seu povo. Então, nessa passagem, nós temos algo que precede o Pessá, que prepara o judeu para a Páscoa, que é a festa dos pães asmos, que é a festa do pão sem fermento. Que é um período que Deus recomenda que Israel retire todo o fermento da sua casa. E novamente é uma outra simbologia. Que aí, então, aqui nós temos basicamente o quê? Você vê que aqui não tem lei. Não tinha uma norma até então de que Israel não poderia comer, que Israel deveria comer pão sem fermento e ervas amargas. Mas aqui, então, Deus está começando o grande projeto de purificação dele para essa nação que será sacerdotal. Então Deus está dizendo o seguinte: vocês vão sair do Egito, mas o Egito vai precisar sair de vocês. Porque 400 anos vivendo em um lugar, você está aculturado. Você está aculturado. Você é um egípcio em muitos dos seus hábitos. Mas Deus não está levantando uma nação sacerdotal de egípcios. Ele precisa purificar
essa nação. Então, quando Deus estabelece os pães asmos, ele está falando de santidade, de pureza. E aí, aqui que eu queria dizer, né, que a gente tem uma festa que os judeus fazem, uma brincadeira que eles fazem, que é no período que antecede a Páscoa judaica, os pais espalham pedaços de pão com fermento na casa. E aí a brincadeira é que, pode trazer aqui, querido, a brincadeira é que os filhos têm que procurar esses pedaços de fermento e eles têm que tirar os fermentos e trazer para um cesto fora da casa. Olha só que legal. Né? E aí eu até coloquei aqui, Paulo em 1 Coríntios 5, 7, 8, ele diz assim, ó, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, a primeira coisa que nós temos que celebrar na Páscoa é, pensando na Páscoa judaica, a retirada do povo do Egito, Deus passando e tirando com mão forte, mas essa festa dos pães asmos na esperança de que o Egito seja tirado de nós. E aí a gente tem então na Páscoa cristã esse mesmo contraponto. Jesus é o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado do mundo. Porque também na Páscoa, quando Deus está passando, isso é um ato, já ia esquecendo isso aí, prescindível, estava pensando nisso, né? Aqui. Deus manda que toda a família sacrificasse um cordeiro sem mancha e o sangue deveria ser passado nos umbrais da porta. Onde a casa tivesse com sangue, a morte não entraria, que é a 10ª praga dos primogênitos sendo levados. Tá, o momento do ritual, né, dos pães asmos e das ervas amargas. Esse momento que Deus estabeleceu foi antes da passagem. É antes da passagem, 7 dias. E foi a primeira vez dentro da história, nesse momento do Êxodo, a primeira vez que eles fazem esse ritual. Sim. A primeira vez, a instituição dos pães asmos da Páscoa acontece ali. E aí o cordeiro que deveria ser morto, ele deveria ser comido em família. Então, você faz pães sem fermento, ervas amargas e o cordeiro sem mancha. Deus estabeleceu esse ritual através de Moisés. Deus disse para Moisés falar para o povo. E aí, o sangue desse cordeiro, por exemplo, lá em casa, nós matamos o cordeiro. Então, você cozinhou o cordeiro com ervas amargas e pão sem fermento. E eu tô lá fora, pego o sangue e passo na porta. E naquela noite, Deus está passando pelo Egito para fazer a libertação. Na casa que tem o sangue, cordeiro, o primogênito é preservado. Na casa que não tem o sangue, o primogênito é levado. Mas dentro da casa, o que tem na mesa? O cordeiro morto, ervas amargas, para que os judeus se lembrem do sofrimento que eles estavam atravessando, e o pão sem fermento, que significa ao alimpar-se. Vocês estão saindo para uma nova vida. O que é interessante? Que depois, na instituição da lei, Deus faz a oferta de resgate pelo primogênito. Porque o que Deus diz? Deus diz assim, ó, ali era para ter morrido todos os primogênitos. Certo? Se eu tivesse passado na casa de vocês, vocês não teriam primogênitos. Você só tem primogênitos porque tinha um sangue no umbral da porta. Então o primogênito é meu. Ele é meu por direito. Então vocês vão ter que trazer uma oferta para mim, para lembrar que vocês só têm filho primogênito por causa da minha bondade. E eu acho que isso é lindo, que eu quero falar um pouco disso em Êxodo, essa estrutura de Deus estabelecendo memória. Sim. Nós perdemos um pouco isso nessa nova geração de cristãos, que tudo é graça e tal, e sacrificou a pedagogia de Deus, mas o memorial, ele é fundamental para a fé. Sim. Sim.
Então Deus, Êxodo, ele faz muito isso, as festas. Então a Páscoa também, ela é também o primeiro estatuto perpétuo que Deus estabelece para a nação de Israel, que sempre vai ter que ser feito. Né? Sempre vai ter que ser feito. Então, como fazer isso com o ensino com os nossos filhos? Eu acredito que há um destaque que deva ser feito. O primeiro destaque é a obra da redenção. Mostrando, claro que de uma maneira na linguagem deles, essa estrutura de Egito e de libertação e de Cristo nos libertando do pecado. Mas essa brincadeira do pão, ela é uma brincadeira que pode ser feita. Muito legal. Né? Porque você pode pegar pedacinhos de papel, anexar os pedaços de pão e a cada pedacinho de papel você colocar uma prática pecaminosa. Mentira. Roubo. Né? Ira. Não ajudar a mamãe a limpar a cozinha. Essa daí é muito grande. Não arrumar o quarto. Não arrumar o quarto. Não escovar os dentes. Aí você vai procurar tudo isso. Vai procurar tudo isso e você vai ensinando o seu filho o desejo pela santificação. E quando chega na hora de fazer o descarte, você vai aplicar o princípio da pessoa do Espírito Santo. Olha, filho, só o Espírito Santo pode realmente levar agora com a gente. Então vem cá, mamãe, você vai fazer o papel do Espírito Santo. Mamãe, você vai levar isso aqui para fora da nossa vida. Você vai dar um abraço no papai agora, porque vocês estão prontos para a comunhão. Então isso é uma... Ao invés de ficar escondendo o ovo, caça do ovo... Botando patinha de coelho dentro de casa. Faz uma caçada ao pecado. Sim. E que ele seja removido. Né? Que esse é o sentido real ali. Aí pode dar uma barra de chocolate como prêmio, Não, né? no final sim, claro. De preferência se for daquelas pro papai também, né? Tá, então caminhando aqui um pouco mais, né? A gente vê dentro do livro de Gênesis e de Êxodo muitas histórias e muitos apontamentos para Cristo. E essa leitura, por ter né, inúmeras narrativas, acaba sendo muito atraente. Mas existe uma dificuldade muito grande de seguir. Então, eu conheço muitas pessoas que param no Êxodo. Chega no Levítico, os Números, né, não sabe muito o que fazer e como ler esses livros. Então, Deuteronômio acaba sendo um pouco mais fácil também, traz ali outras narrativas de quando o povo entra na terra. Mas, basicamente, como ler Levíticos e Números com esse mesmo coração? Bom, eu quero a contribuição do Jefinho para isso, né? De todos da mesa, mas o que eu considero importante é que tudo que você consegue entender o porquê está lá te facilita a você encarar uma leitura mais densa. Porque, de fato, até pra gente que é um estudioso, que somos estudiosos aí há anos da Escritura, Levítico é um livro desafiador se você não tiver um pano de fundo claro do que ele significa. Então, a palavra-chave, que ela começa daí no final de Êxodo a ser desenhada a partir de Êxodo 25, depois que Moisés recebe as tábuas da lei, Êxodo 22, 20, 22 ali para frente, é a estrutura sacerdotal. O que é importante a gente entender? Que quando Deus estabelece Israel como nação, ele não está estabelecendo apenas um limite político, até porque essa nação nem tem terra ainda. Ela é uma nação de peregrinos. Ele está estabelecendo uma nação sacerdotal, ele está estabelecendo um povo para si mesmo. Sim. Ok? Essa é a ideia de Deus lá em Gênesis, no Êxodo. Êxodo 19. Exatamente. É uma nação santa, né? Um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Então, a estrutura que a gente vai encontrar a partir de Êxodo 25, perpetrando aí, entrando pelo livro de Levítico e Números, é o desdobramento dessa estrutura sacerdotal. O que nós precisamos entender? Aí entra um assunto que eu gosto demais, que tudo aquilo ele é uma sombra para uma realidade. Então, uma dica que eu dou para você aí, se você tem dificuldade com ler ali o Levítico, faça essa leitura junto com a carta aos Hebreus. Muito bom. Hebreus é um comentário. Hebreus é uma explicação. Tá comentando. É um comentário de Levítico. Muito bom.
né? Você talvez aí dá aí uma segunda milha na sua leitura bíblica e vai lá ler o Hebreus. Por quê? Porque ali toda essa estrutura de os tipos de oferta, os tipos de festas, os tipos de sacrifícios, holocausto, oblação, sacrifício, a festa da colheita, então o sacrifício lá pela colheita, sacrifício de tipos de animais, tudo isso no frigir dos ovos é um apontamento para a separação de um povo, para o culto a Deus, e todos esses sacrifícios têm a ver com a primazia de Deus na vida desses sacerdotes e da nação. Um ponto importante aqui que acredito que vale a pena esclarecer é que nesse momento já existe a figura do tabernáculo que Deus ordena que Moisés construa. Então, até então, o povo não tinha um lugar onde eles se reuniam para oferecer as suas ofertas e os seus sacrifícios, né? Eles se reuniam ali no deserto, depois o Senhor estabelece a construção do tabernáculo. Como que essas leis elas estão relacionadas ao tabernáculo? Algumas. Quando Deus chama o povo do Egito, ele vai para o Monte Sinai, né? E ali acontece a aliança. E antes deles começarem a peregrinação, Deus já estabelece como seria algumas ordens de como funcionaria essa habitação de Deus no meio do seu povo, né? Então agora Deus irá habitar no meio do povo. E como isso irá acontecer? Então Deus dá totalmente ou especificamente todas como seria isso, né? Deus, ele é muito organizado, né? Eu queria destacar isso porque a pergunta da Susan, ela é muito boa e a sua consideração também. Eu acho que tem um modo didático do pessoal entender isso aqui. Você tem 3 milhões de pessoas em média. Alguns falam em 1.800.000, outros falam em 3 milhões, mas vamos colocar então aqui 2 milhões de pessoas, para ser conservador, no deserto. Então Deus precisa mobilizar essa massa humana daqui até uma terra onde de fato eles vão se consolidar como nação. Existem 3 coisas principais que Deus precisa normatizar aqui. Deus precisa normatizar um padrão ético para esse povo se mover. Ele precisa normatizar um padrão cerimonial e civil, que tá uma coisa meio misturada com a outra, porque as atitudes civis, elas impactam na vida litúrgica. Então, como é uma teocracia, toda a estrutura legal desse povo aqui também se deriva das leis cerimoniais, e Deus precisa estabelecer um bloco de normas sanitárias para que esse povo chegue lá. Então, você tem 3 categorias aqui. Você tem uma ética... Isso facilita muito a leitura de Levítico, viu? Sim. Então você tem uma ética, que é a ética do Sinai, que são os 10 mandamentos, e tudo do que se depreende dos 10 mandamentos para a vida comunitária ali da nação. Aí você tem as leis cerimoniais, que diretamente também estão ligadas com as leis cíveis. Cerimoniais vai falar sobre o culto, né? O culto, sacrifícios, como separar os animais. Exatamente. Entendeu? É bom explicar. As leis cerimoniais e as leis sanitárias, que tem a ver exatamente com o que come, como lida com o que se defeca, como se faz a higienização das mulheres, como se faz a circuncisão. Então, tudo isso tem a ver com uma vida sanitária. É um Deus preocupado, né? Porque a gente olha muitas vezes e vê, não, mas não pode comer isso, tem que fazer isso. Mas é um Deus que está preocupado com o seu povo. Imagina, né? 3 milhões de pessoas caminhando em um deserto. Quer ver? Vou dar um Google Deus aqui, está só para pegar um texto. Preocupado com esse povo para conduzi-los de uma forma saudável. Sim. Tanto dando um passo bem grande, né, na história, de que muitos judeus foram perseguidos pelas suas dietas alimentares. E por eles, diante de algumas coisas que aconteciam na história, de doenças, os judeus não eram contaminados por essas doenças pelas suas dietas.
por se resguardarem de algumas coisas. E eles eram então perseguidos porque eles permaneciam fortes, né? Sempre ali inabaláveis. Então Deus está protegendo o seu povo. Sim. As leis não é Deus sendo mal. Eu não quero que você coma isso. Como se fosse uma punição. Sim. Mas é uma proteção. Sim. Lemos Levíticos, principalmente as leis cerimoniais, as leis civis, as leis civis, né? Como uma proteção de Deus para o seu povo. Cara, olha esse texto. Deuteronômio 23, 12 ao 14. Determinem um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo com o que cavar. E quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar a vocês os inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Bem explícito. Aí o que acontece? Mais uma coisa interessante. Uma coisa que eu gosto muito nas leis, especialmente nessa linguagem que Deus usa sobre lei sanitária. Deus associa a falta de higiene com impureza cerimonial, com impureza no culto. Por quê? Porque era a única linguagem que esse povo entenderia. Eles estavam vendo Deus descer em cima de um monte, botando fogo, botando terror em todo mundo. E aí Deus está dizendo assim, se você estiver assim, você não pode vir para perto de mim. Ou então eu vou sair de perto de vocês e os inimigos de vocês vão se... Então, se Deus chegasse e falasse assim, viu, deixa eu te dizer, você não pode fazer cocô aqui, querido. Porque isso aqui é anti-higiênico. Então você cava, tá? Enterra. O povo, É isso, e colocando como lei eles... Daí Deus chega e fala assim, então é o seguinte, se você fizer isso aqui, você vai ficar impuro. Aí o povo obedece. É a mesma coisa do período menstrual da mulher. A mulher está impura cerimonialmente nesse período. E o homem que fizer uma relação sexual com ela nesse período vai estar impuro também. Era o único jeito de Deus proteger a integridade do período menstrual da mulher, porque senão os homens iriam ter relação sexual 30 vezes por mês. Entendeu? Então Deus vai usando a lei sanitária. Isso é muito importante para que você entenda duas coisas. Primeiro, transportar essas leis para agora como critério salvífico, como critério redentivo, é um erro de hermenêutica. Entendeu? Como muitos fazem, né? Cristãos estabelecendo uma dieta kosher, ou seja, uma dieta baseada na lei da Torá, como pressuposto de uma vida de salvação, né? Como pressuposto para a salvação. Tá errado. Agora, a gente pode transportar isso daqui, né? Não é legal você ter uma casa limpinha, para Deus passar lá, olhar e falar, uau, olha só que bacana, os caras estão cumprindo aqui né? Então, eu queria trazer um contexto aqui, né, do que nós começamos a falar sobre a estrutura sacerdotal, trazendo a figura do tabernáculo. Sim. Porque eu percebo que existe uma dificuldade nessa compreensão nos dias atuais, né? Até essa coisa do sacerdote, né? Do homem como sacerdote, essa palavra, essa estrutura começou aqui no livro de Levíticos, né? E tomando por base ali o tabernáculo. Então, eu queria que vocês explanassem sobre o tabernáculo, a importância do tabernáculo e essa figura sacerdotal e o que isso tem a ver com Cristo e o que isso tem a ver conosco. Ok. O tabernáculo, ele é a habitação, Deus morando no meio do povo. Deus agora está em um projeto de caminhada com esse povo, né? De peregrinação, e Deus vai habitar no meio desse povo. E o tabernáculo é esse grande lugar da habitação de Deus. É esse grande lugar onde Deus irá manifestar, onde os sacrifícios serão feitos e onde o povo vai cultuar a Deus. É nesse lugar, é no tabernáculo. O tabernáculo tem essa grande objetivo no meio do povo, né? De habitação de Deus. Deus habita agora no meio do seu povo, aqui nesse lugar. E isso é grande importante para esse povo dentro desse contexto, porque eles estão saindo, né? Eles estão saindo de uma terra e agora eles serão um reino de sacerdotes. Deus tem um projeto para que esse povo proclame e mostre Israel é luz para as nações, para que as outras nações que estão em volta percebam que esse Deus que Israel adora
é um Deus diferente. É um Deus que é diferente de todos os outros deuses. Ele não é igual aos deuses das outras nações. Por isso que há esse tipo de culto, há essa forma de se adorar a Deus, há esse modelo de lei cerimonial, lei cívica, e Deus está então conduzindo esse povo por esse período aí, né? E Deus, tabernáculo como a habitação de Deus, né? E uma coisa interessante é que a disposição das tribos acontecia ao redor do tabernáculo. Então, o tabernáculo ficava no centro do acampamento. Todas as vezes que o acampamento parava, o tabernáculo era montado e 3 tribos ficavam em cada parte do tabernáculo, distribuídas com o seu acampamento, né? A sua pergunta, mostrando um pouco disso, o tabernáculo ele tinha uma função pedagógica também. Então toda essa estrutura litúrgica, né, de culto acontecia dentro do tabernáculo. Você tinha o átrio, que era o lugar, o pátio, né, externo, onde ficava a pia de bronze e o altar do holocausto. Então a pia de bronze era o lugar onde os sacerdotes se lavavam antes dos ofícios dos cultos. E o altar do holocausto era uma grande churrasqueirona quadrada, com uma grelha e com 4 pontas, 4 chifres nas pontas. Ele ficava ali e nele eram oferecidas as ofertas de consagração, as ofertas que tinham o objetivo de aproximar o ofertante do Senhor. As ofertas de holocausto, tem a lei, né, discriminada lá em Levítico, e sobre os tipos de oferta que deveriam, quais as ocasiões, os tipos de sacrifício que deveriam compor a oferta de holocausto, que era a oferta queimada, né? E essa cinza, depois que caía daquela oferta, era levada para fora do arraial, já cumprindo uma legislação sanitária. Dentro você tinha a pia, a mesa dos pães da proposição, era uma mesa que ficava com pães o tempo todo, 12 pães, e aqueles pães eram trocados à medida que eles iam envelhecendo. Aquela mesa, ela simbolizava o pão que desceu do céu, ou seja, Deus, o nosso supridor, aquele que nos alimenta. Ali fora ficava o menorá, o candelabro de 7 hastes, que deveria, como estatuto perpétuo, também ter o seu azeite renovado todos os dias. Aquela luz precisava ficar acesa sempre, ok? Assim como o fogo do altar do holocausto. Então, o fogo, Levítico 6 e 6, né? 6 e 3. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ou seja, por que o fogo está continuamente aceso? É a disposição de Deus em receber a nossa aproximação sempre. Deus sempre está pronto para nos receber. Nossa consagração. E o menorá, que ilumina o pão, ilumina a mesa. Então é sempre a luz de Deus iluminando a sua mesa de alimento, né? Então eu não estou entrando ainda nas tipologias de Cristo aqui, tá? Estou só falando da estrutura do tabernáculo. E aí isso está no lugar santo, que é na segunda divisão. Então nós temos o pátio e temos o lugar santo. E atrás do véu, da cortina, que tinha 2 querubins desenhados, lembrando do Éden, você tem do lado de lá o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde estão a Arca da Aliança e o altar do incenso, né? Na verdade, o altar do incenso está lá de cá. Está lá a Arca da Aliança, ele está no lugar santo. Aí o altar do incenso é onde o sumo sacerdote enchia de fumaça o lugar santo, o santíssimo, e entrava para fazer o sacrifício anual, que daí era no dia do Yom Kippur. Ele pegava um animal sem mancha, primogênito, e esse sangue era derramado, aspergido na tampa da arca, e ali Deus vinha no lugar entre joelhos e asas dos querubins que estão no campo da arca, o lugar vazio, e ali Deus olhava aquele sangue derramado e recebia o sacrifício do povo, então, e fazia o perdão nacional.
a expiação da nação. Só o sumo sacerdote entrava no Só Santo o dos sumo Santos. sacerdote entrava no Santo dos Santos. Dentro da arca também, vale lembrar, Vale né? lembrar. Que tinha a vara de Arão, né? Que floresceu diante das dúvidas ali do povo. Deus usa um mecanismo para mostrar que Arão era o escolhido de Deus. Se você está tendo o seu ministério colocado em xeque, eu proclamo que a sua vara vai florescer diante das demais. Olha aí, é linda essa passagem, né, cara? É muito, muito linda. Explica ela aí rapidinho, porque o povo estava questionando se Arão deveria ser o que representava o sacerdócio, né? Porque Deus escolhe, né? Deus, ele escolhe e ele determina como serão as coisas na sua perfeita organização. Deus é organizado e perfeitamente organizado na sua forma de fazer as coisas. E ele escolheu Arão. E o povo começou a questionar se Arão de fato era o escolhido de Deus. Por que só Arão? Nós 4 aqui. Deus escolhe o Tiago. Aí nós fazemos um motim para questionar o porquê que Deus escolheu o Tiago. Não, tá errado. Eu sou melhor do que o Tiago. E aí Deus então faz um teste, né? Que as varas de amoreira secas, né? Tiradas desconectadas ali, quebradas, né? E Deus vai falar para eles que então a vara que florescesse, mesmo estando quebrada, mesmo estando fora do seu habitat natural ali, seria seria o sinal daquele que Deus havia escolhido. Para o sacerdócio, está dentro do tema aqui. Exatamente, para o sacerdócio. Que então a vara de Arão que floresce. E Deus então agora pega essa vara, pede para que Moisés e Arão coloquem essa vara dentro da arca. Além disso, além dessa vara, há também o maná. Um pouco do maná, que você provavelmente leu, né? Ali vai falar isso em Números, sobre o maná. Se eu não me engano, é em Números que você vai ver sobre o maná que cai do céu diante da murmuração do povo para querer comer cebolas né? E Deus então dá o maná, e esse pouco de maná é colocado dentro da arca. Você vai ver que o maná ele estragava toda virada da noite, mas esse maná não. Esse maná, esse pão é um pão que permanece, é um pão que é vivo, né? É um pão que não envelhece, ele não envelhece. Tem aí alguns apontamentos para Cristo também. E além também tem as tábuas da lei. As 2 tábuas da lei também estão dentro da arca. Isso. Né? Então é essa a estrutura. Agora, então a partir daí, todo sumo sacerdote que entrasse no Santo dos Santos era descendente de Arão. Aí a estrutura sacerdotal ela acontece como? Então aí você começa a ver isso acontecer na estrutura de Levítico, né? Israel tem 12 tribos. Deus separa uma tribo. A primeira escolha é coletiva. Então, da tribo de Levi, essa tribo não vai receber terra. Antes de ter terra, Deus já legisla sobre como seria a partilha da terra. Essa tribo não vai receber terra, ela vai morar em vilas levíticas espalhadas pelo meio da nação, cidades levíticas, condados ali no meio, mas ela não vai ter uma terra. Essa aqui é a terra de Levi. Por quê? Porque essa tribo é do Senhor. E ela vive para o ofício do Senhor. Eu serei a sua porção. Eu serei a sua porção. Uau, isso é muito forte, cara. Sim. Ai. Aí você vai, então eu seria a sua porção. Então os levitas, eles não têm terra. Aí como que sustenta os levitas? Com a palavra temida aí para todo mundo, né? O dízimo das outras 11 tribos. É isso que sustenta o sistema levítico. Da tribo de Levi, Deus escolhe 2 homens, Moisés e Arão. E é tão interessante Deus ter escolhido Moisés da tribo de Levi. Por quê? Porque eu tenho plena certeza que Deus fez isso de maneira intencional. Porque se Moisés fosse da tribo de Judá, ele teria certamente sido confundido com o leão de Judá. Dado o tamanho da liderança de Moisés. Sim. Porque você vê que Moisés é o grande nome. Uau. Né? Então Deus diz assim, não.
Moisés é você, mas é da tribo de Levi. Da tribo de Judá só meu filho. Fica aí na tribo de Levi. Então vem Moisés da tribo de Levi. E Arão, irmão de Moisés. O texto de Êxodo começa que um homem da terra da tribo de Levi casou com uma mulher da tribo de Levi, e aí nasceu então o Moisés. O Arão, ele é o primeiro sumo sacerdote. Então todos os levitas que poderiam servir nas tribos, aliás, poderiam servir no tabernáculo até o pátio e o lugar, até o pátio, cuidar dos animais, trazer os animais, tal, eles podiam ser de qualquer família. De Levi. De Levi. Tinha que ser da tribo de Levi, mas de qualquer família. Mas para ser sacerdote, tinha que ser da casa de Arão. O sacerdote fazia o sacrifício. Ele trabalhava no sacrifício. Certo? E para ser sumo sacerdote, somente o filho primogênito do filho primogênito de Arão. Olha só. Aí a gente pensa o sacerdote, né? E o levita como aqueles que estão lá na igreja, tocando todo limpinho e tal. Isso é muito importante. Eles estão mais como aqueles que estão sacrificando, né? Sujando as mãos no trabalho. Eles estão no trabalho. Eles estão na hora de que a nuvem levanta e anda, os levitas que desmontam toda a tenda e seguem a nuvem. Os sacerdotes estão sacrificando, estão como alguém que está realmente na linha de frente, né? Sacrificando ali com as roupas todas sujas de sangue ali, né? Diante do sacrifício. Eu gosto muito dessa passagem de Números 9, né? Que estabelecendo a nuvem, o acampamento parava, andando a nuvem, o acampamento desmontava e andava. Então, tem um versículo que fala assim, segunda ordem do Senhor partiam e segunda ordem do Senhor paravam. Então, todos os dias tinham aqueles que saíam da sua tenda na expectativa de ver o movimento da nuvem, mas tinha todos os dias alguém que saía e falava assim, será que Deus mandou comida hoje, né? Então, com qual é a expectativa que nós saímos da nossa tenda todos os dias? Com a expectativa de algo que está se movendo, que o Senhor está se movendo, ou simplesmente pelo suprimento de cada dia. E tinha uma data, né? Essa peregrinação, ela tinha um objetivo, mas eles ficaram dentro desse sistema por muitos anos, né? Eles nunca correram para chegar na terra. Eles sempre se moveram segundo a nuvem, né? E a nuvem fez eles andarem em círculos por 40 anos. Né? Mas enfim, aí voltando aqui para o tema do tabernáculo, a gente tem o que dentro disso? A gente tem essa estrutura de sumos sacerdotes, vem da casa de Arão. E eles, então, são os únicos que podem fazer o ofício no Santíssimo Lugar. Então, que é feito uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Isso. Então, no pátio ficam todo e qualquer levita trabalhando ali no pátio. No sacrifício das ofertas que acontecia durante todo o ano, o sacerdote. Isso. E esse sacrifício pela purificação de pecado, que acontecia uma vez ao ano, somente o sumo sacerdote, e isso acontecia dentro do Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos, com toda a nação reunida, esperando a manifestação de Deus e o retorno do sumo sacerdote. As outras ofertas de sacrifício, elas aconteciam... nas festas, majoritariamente, e aleatoriamente. Por outros motivos que não era purificação de pecado. A purificação de pecado era somente uma vez ao ano. Não. A purificação de pecados da nação. Isso. O perdão coletivo. Perdão coletivo. Mas, por exemplo, eu pequei contra ele. Isso. E eu quero ir lá no sacerdote oferecer um cabrito pela purificação desse pecado. Eu ia lá. Certo? Eu participei da colheita, então tinha a temporada das festas das colheitas. Então, parte das colheitas eram oferecidas como sacrifício de gratidão, oblação. Nós estamos, né, fazendo gratidão e honra ao Senhor. Então, você tem aí Levítico todo discriminar de época por época e sacrifício por sacrifício. Entendeu? Agora, falando dos apontamentos do tabernáculo sobre Jesus, aí Jesus está no tabernáculo inteiro. Né? Na pia de bronze, ele é
a água que nos purifica. No altar do holocausto, ele que nos consagra a Deus. No candelabro, ele é a luz do mundo. Na mesa do pão da proposição, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Né? No altar do incenso, ele é aquele que intercede por nós. Na arca, ele é, o seu sangue é a aliança de Deus com os homens. E aí você tem a figura do sumo sacerdote, que dentro da sua pergunta é o que mais nos importa. Porque nós temos então uma ordem, a ordem de Arão. Tribo de Levi, ordem de Arão. Só que nós temos Jesus como um sumo sacerdote de uma outra ordem. Que, sendo ele da tribo de Judá, mas ele é sumo sacerdote de uma ordem superior à de Arão. E aí nós vamos ter que voltar para o evento lá de Gênesis, do encontro de Abraão com Melquisedeque. Porque Abraão vem da guerra e encontra Melquisedeque, rei de Salém, que vem, sacerdote do Deus Altíssimo, que vem trazendo pão e vinho para ele. E aí ele entrega os dízimos do despojo da guerra para o Melquisedeque. E aí o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte, que o maior recebe dízimo do menor. Então, Levi, a tribo de Levi estava nos lombos de Abraão, segundo o texto de Hebreus. Estava nos lombos de Abraão, não tinha nascido ainda. Mas já dentro de Abraão, ele estava dizimando para um sacerdote, reconhecendo um sacerdote superior, que era Melquisedeque. E aí, então, nós temos Jesus sendo um sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Liderando o sacerdócio da nova aliança. Que na nova aliança, os sacerdotes não são aqueles que oficiam no tabernáculo. Os sacerdotes não têm sexo. Não é um ofício do gênero masculino. O sacerdócio, ele é um sacerdócio espiritual, liderado por Jesus como nosso sumo sacerdote, que de uma vez por todas ofereceu um sacrifício só, então não precisa entrar mais todo ano. Certo? E nos fez agora, como sua igreja, o povo eleito, o sacerdócio real, a nação santa, que anuncia a virtude daquele que nos chamou das trevas para o reino da sua luz. O pessoal hoje confunde muito esse negócio do homem como sacerdote da casa, confunde isso, porque isso não é bíblico. Não. Né? Sacerdócio é de todos, homem e mulher, todos são sacerdotes, porque sacerdócio é uma posição diante de Deus que nos foi dada. Agora, a liderança da casa, segundo o princípio estrutural feito lá em Gênesis e reforçado na doutrina apostólica, a liderança da família é o do homem. Tanto que na queda, quem comeu primeiro a fruta? A Eva. Mas Deus chamou a Eva para as conversas em primeiro lugar? Não, chamou Adão, por um pressuposto de hierarquia. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Vai. Só para a gente fazer um corte. Dentro de uma estrutura familiar que o homem não exerce a sua liderança, como deve ser a posição dessa mulher? Boa pergunta. Essa mulher precisa ser uma sacerdotisa diante de Deus, mas ela não pode trabalhar na função do homem. Porque qual é o efeito colateral disso? Esse homem nunca vai fazer. Sim. Então, se ela assumir a posição que é do homem, essa posição vai ficar assumida. E esse homem, muito provavelmente, vai entrar num desgoverno, numa disfunção. Entende? Então, na minha percepção, quando a mulher está com um homem que não exerce a sua liderança na casa, o que ela precisa fazer é pedir ajuda de outros homens mais maduros que exerçam a liderança, porque muitas vezes esse homem não está exercendo essa liderança por N razões. Ele pode precisar de discipulado, ele pode não ter uma referência paterna,
Ele pode não saber fazer. E aí ele precisa de andar em bando, em manada, com outros homens que fazem. E isso vai modelando a liderança desse homem. Mas, ao meu ver, a pior coisa que uma mulher faz nessa circunstância é ela ir para o lugar do homem. Primeiro que ela não tem estrutura emocional para isso. A mulher normalmente não tem recursos para isso. Ela faz, mas ela faz com muita penalização. Não é? Agora, claro que se tiver uma circunstância extrema, uma criança vai morrer porque o homem não está fazendo a função dele. Então ela vai ter que agir, mas esse casamento, essa família precisa de discipulado. Urgente. Porque é um estabelecimento disfuncional. Sim. O que vocês pensam? Eu acredito que seja isso mesmo. Eu não tenho muita coisa a acrescentar, não. Sim, eu vejo muitas mulheres, às vezes, paralisadas num contexto exatamente por causa disso. Não sabem como fazer, tem o temor de desobedecer a Deus, de desonrar o Senhor, de agir de forma equivocada e piorar a situação. Então, eu acho que é uma situação delicada, porque muitas vezes ela vai se ver em situações de completa vulnerabilidade, né? De se sentir totalmente desamparada. Então, o que fazer e como agir, né? Então, eu acho que é um tema que deve ser muito dolorido para quem vive, né? Porque quando a gente fala desse papel do homem líder, do sacerdote, né? Como é colocado na sociedade moderna e há muitas igrejas, eu acredito que existem muitas estruturas familiares, muitas mulheres que olham e dizem assim, eu nunca vou viver isso. Eu estou totalmente excluída de dentro desse contexto. Tipo, eu nunca vou poder viver essa realidade. Então, eu acredito que a gente precisa olhar para essa família, para essa mulher e também dar um destino. Senão vai ter só a dor, né? Sim. Não vai ter um destino. Por isso que a distinção entre sacerdócio e liderança da casa é fundamental. Sim. Porque o sacerdócio ele é do indivíduo e é como se ele fosse vou dar um exemplo que vai ficar claro. Sacerdócio é o teu RG. Esposa está na tua certidão de casamento. O fato de você ter uma certidão de casamento comigo anula o seu RG? Não. Então. Muito boa essa ilustração. Sim. Certo? Então, sacerdócio é do indivíduo nascido de Cristo. Então, se eu não tenho um marido que quer ler a Bíblia e orar, o que é o meu papel? Ler a Bíblia e orar. Sim. A nossa mente ela ainda é um pouco católica, né? De separar o sacerdote do clérigo. Então, eu preciso que o sacerdote faça algo por mim. Sim. Quando que, na Reforma, um ponto fundamental de Lutero foi o sacerdócio universal de todos os santos. Então, nós somos sacerdotes. Essa mulher que passa por isso, que não tem uma clara definição em casa ali do seu marido como um líder, ela é um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus, onde ela vai em direção a Deus, ela tem total liberdade de acessar em Deus, de entrar no trono da graça, de clamar por esse marido, por interceder por esse marido, por ser uma mulher que é sábia ali na edificação da sua casa, mas e sair desse lugar muito de passividade, sabe? De, eu dependo de... Não, Deus constituiu você como uma sacerdote, uma sacerdotisa, para ministrar ao Senhor um culto santo, vivo e agradável a Deus. Sim. E aí eu acredito que é acreditar na obra do Espírito Santo, né? E para as que são solteiras, vai avaliar muito bem a sua escolha, né? Porque na igreja a gente lida com muitas cenas. A gente lida com a cena da pessoa que conheceu Jesus no caminho. Então ela já era casada, conheceu Jesus, vai ter que acreditar na obra do Espírito. Aí tem a que casou com o cara enlouqueceu. Mas a rigor, um homem comprometido com o Senhor, não pelas motivações corretas,
ele não muda. Ele pode ter crises emocionais, oscilar, mas os seus valores com o Senhor, eles vão continuar. Mas aí a pergunta que também ela não quer calar é: essa mulher que deseja um homem que ama o Senhor, ela ama o Senhor? O que ela negocia Sim. para ter um homem que ama o Senhor? Porque isso é muito... Por isso que, Susan, para mim a melhor resposta para isso se chama discipulado. Sim. Porque é um tratamento individualizado. Eu estava pensando sobre isso. Eu acho que igreja local. Igreja local. Vida na vida. Não existe uma outra resposta, porque cada caso, muitas vezes, não tem uma resposta só. Então, é um pastor, é um discipulador, é alguém que está junto, caminhando junto, entendendo cada dilema, cada dificuldade de cada pessoa, de cada mulher, de cada marido. Sim. Então, não existe como a gente resolver, talvez, esses problemas fora da igreja local, fora da vivência em família, fora do discipulado. Sim. Essas coisas a gente trata dentro da família, dentro da igreja local, né? Sim. Caminhando aqui para o término do nosso primeiro bloco. Mas sabe, eu acho muito esse assunto. É interessante que, lendo Levítico, que é o tema, a gente percebe o quanto de sacrifício existia, o quanto de sangue era derramado, o ritual que precisava fazer para entrar na presença de Deus. Sim. Olha para nós hoje. Sim. Nós temos um livre acesso a esse lugar. Sim. Então isso precisa ampliar a nossa paixão. Isso precisa ampliar a nossa devoção. A nossa dedicação em estar na presença do Senhor. Porque olhando para trás, esse povo, o povo de Israel, fazia tudo isso. Olha só, eles cumpriam todo esse ritual. Hoje, Hebreus vai dizer que nós temos livre acesso ao trono da graça. O sacrifício de Jesus nos dá acesso a esse lugar. Então nós precisamos reverenciar essa posição que o Senhor nos deu. Viver isso integralmente, todos os dias, intencionalmente, para que o Senhor seja glorificado. E uma coisa que essa mulher, e não só essa mulher, mas todos nós temos que pensar, é que o mérito foi de Cristo e é de Cristo, mas o culto continua envolvendo o sacrifício. Já não é mais o sacrifício do animal, mas Romanos 12, Paulo diz: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis, ofereceis o vosso corpo, os vossos corpos, como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, existe uma coisa que precisa ser dissipada na mentalidade de um discípulo de Jesus. É a ausência de sofrimento. Alguma dor ou algumas dores você terá para seguir a Jesus. E muitas vezes a cruz de alguém é um marido não convertido. Sim. E que talvez vai se converter lá no leito de morte. Você vai rodar a tua vida inteira com o pneu murcho. Aí quando chegar lá no leito de morte, vem um pastor, fica 5 minutos com ele, aí ele olha para você e fala assim: amor, você não sabe, acabei de entregar minha vida para Jesus, agora eu sou crente, daqui 10 minutos morre. Aí você fala: meu Deus, eu não... Você fica alegre ou você fica triste? Você fica alegre ou você fica triste? Exatamente. Mas e aí, se a gente está pensando numa perspectiva de eternidade, onde viveremos para todo sempre, uau, a tua vida, o teu testemunho salvou o teu companheiro. Sim. Então, assim, pensando nisso, a gente precisa resgatar um evangelho raiz. Sim. Que é esse evangelho dessa mulher que se levantava e dizia assim: ó, meu marido tá no boteco, tá, mas eu vou pro círculo de oração e eu vou orar lá até Jesus salvar ele. Sim. Entendeu? E quantas vezes eu cresci nesse ambiente de via mulheres chegar pro pastor e falar: pastor, eu não vou poder vir no culto hoje domingo porque meu marido tá em casa e ele não gosta que eu venha no culto domingo, mas quarta eu tô no círculo de oração aqui, tá, pastor? Eu vi essa atmosfera. Mulheres que viveram essa realidade por muitos anos. Entendeu? Sabedoria, né? Não vai pro confronto. Não vai pro confronto. Né? Sim. O cara... por quê? Então, uma coisa, sacerdócio tem a ver com Deus. Eu estava ouvindo você falar sobre culto, sobre vida santa, sobre preparar aquilo que sobe ao Senhor. Se na sombra
havia tanta dedicação, o que o Senhor espera de nós na realidade, Sim. na coisa feita, Sim. né? Nessa luz que nós temos agora. Sim, uma dedicação muito maior, né? Então, para fechar aqui o Pentateuco, Deuteronômio, fecha aí os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Que é a Torá. E eu queria que a gente fechasse aqui, trazendo também, né, rapidamente aí os pontos altos e fazendo esse fechamento, que no próximo bloco nós vamos falar sobre Os livros históricos. Bom, eu quero contribuir rápido. Deuteronômio é a segunda lei, ou seja, é uma revisão da lei. O povo agora está à margem do Jordão, né? Moisés... O relatório dos espias, né? Tem já o relatório dos espias. Josué e Caleb já entraram com os 10. E agora a cena está mudando. E, de novo, termina uma sessão com um homem morto. Moisés morto. Moisés agora é morto, né? Eu acho que um dos grandes pontos altos de Deuteronômio é a morte de Moisés. E o porquê Moisés não entrou na terra. Deus diz: você não me representou bem diante do povo. Você passou para o povo uma sensação de que eu estava irado quando eu não estava. Eu mandei você conversar com a rocha e você bateu na rocha. Eu vejo que é interessante que Deus deixa claro ao longo do relato bíblico a falha humana, né? E então isso também vai construindo dentro de nós essa consciência de que só Jesus Cristo é perfeito. Sim. E que não é porque o Senhor nos chamou para fazer a obra que exista em nós perfeição para isso. É apesar de nós, né? Então, a gente vai percebendo ao longo do relato todas as falhas de homens que foram homens de Deus, homens poderosos, que fizeram coisas incríveis, que representaram o Senhor, mas que em algum momento falharam, né? Como acontece na nossa vida. É o que Deus vai fazer vista grossa, né? Não, já que você foi tão importante para mim, eu vou fazer vista grossa aqui. Isso. E vou ser político com você e não vou te punir. Mas Deus não esconde o pecado deles, Não. né? A Bíblia, ela revela, né? Os pecados dos grandes homens de Deus está lá, é revelado lá, está escrito lá, para mostrar exatamente isso, que esses homens, por mais poderosos que eles eram insuficientes. Eles estavam debaixo do pecado, então precisava de algo maior, melhor, superior. E é o caminho que Deus está fazendo com a história, né? Sim. Quando Judas escreve lá, já quase no quintal do Apocalipse, que o Satanás contendia com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés, é interessante pensar nisso. O que Israel teria feito se eles tivessem o corpo de Moisés? Eles ainda tinham a cultura do Egito neles. Sim. Talvez teriam embalsamado Moisés e carregado Moisés junto com eles na travessia. Então tem coisas que Deus proíbe que os homens achem para que os próprios homens não confrontem aquilo que Deus estabeleceu. Moisés não entra na terra. Nem o corpo. E o Satanás queria o corpo. De repente, para entregar. Então, a linhagem do Messias ela é protegida, inclusive, do próprio povo do Messias. Tem horas que Deus tem que proteger Jesus de nós mesmos. Purificando, clarificando o Cristo da sua própria igreja, muitas vezes. Das expressões que a igreja vai tomando e que vai deteriorando essa expressão. E o grande perigo é de fazer de Cristo um ídolo. Um ídolo. Né? Que é o que nós vemos muitas vezes. Usando Jesus como um meio. Sim. Jesus não é o fim. Eu uso Jesus como um meio, né? Para satisfazer aquilo que eu quero. Sim. Então Jesus também, Deus às vezes protege a gente de fazer Jesus, de nós construirmos esse Jesus como um ídolo e não como o Deus que ele é. Sim. E aí, para mim, então, tem a ver com essa não entrada de Moisés. Eu tenho uma percepção sobre isso. Existem muitas razões pelas quais a Bíblia, né, expressa. Está lá na ocasião da rocha. Mas, por exemplo, havia uma necessidade de uma troca de comando em Israel. Moisés era um homem bom para uma libertação, mas ruim de estabelecimento de família. Moisés libertou o povo divorciado. A mulher na casa do sogro. Os caras, acabam com a minha família, mas eu cumpro a missão.
E Josué, ao contrário, disse, ó, eu fecho a porta, vocês se lasquem todo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, você vai vendo Deus usando esse material humano, até as nossas inclinações, os nossos temperamentos. Sim. Deus usando isso para que a metanarrativa se realize. Mas Deuteronômio tem Deuteronômio 6, que é o Shema. Ouve o Senhor, Israel, ouve, ó Israel, o Senhor. E essa repetição da lei, de modo que ela fique encucada, não apenas na cabeça dos pais, mas essa missão da transferência geracional da lei. Fale para os seus filhos no caminho, enquanto vocês comem, quando vocês acordam, antes de deitar. Isso se torna uma grande força que Deus vai fazer, porque Israel está saindo do Egito, lidando com outros deuses, vai entrar numa terra para lidar com outros deuses. Então, esse trazer a memória. Deuteronômio, para mim, além de todos os relatos históricos lindos, tem a ver com a gente realmente trabalhar memoriais. Marcos. Lugares que você tem um marco da vontade de Deus expressa. Você precisa voltar lá e relembrar aquilo que Deus disse. E a gente está fazendo isso aqui nessa leitura bíblica, né? Sim. Amém. Então é isso. Acredito que conseguimos concluir o nosso primeiro bloco do Pentateuco. E nós temos ainda mais 8 blocos pela frente. Então eu quero te encorajar a leitura. Você deve estar aí no meio ou no final, né, do encerramento da leitura, da sua leitura bíblica. Você pode rever esse vídeo, parar, estudar, ouvir o áudio, que também vai estar disponível no Spotify. Compartilhar e convida os amigos para fazer essa leitura junto com você. E nós te esperamos aqui para o próximo bloco, que nós vamos falar sobre livros históricos. Não perca, fica ligado aí que nós vamos passar todas as informações para vocês. Fiquem com Deus e até breve.